Enem. Antes da gente começar, eu queria só lembrar vocês que a aula de inglês para Enem, ela é um pouco diferente, né? Porque a gente não vai dar aula de inglês, a gente vai dar aula de como fazer a prova de inglês para o Enem. E aí a gente tem que lembrar que nem todo mundo domina o idioma, certo? Então a gente tem que aprender os macetes, aprender as técnicas, as estratégias que a gente vai usar para a gente fazer essa prova, para a gente conseguir ter maior. A gente conseguir fazer essa prova de um jeito que, mesmo que a gente não domine o idioma, que a gente não consiga, não entenda tudo que está escrito ali, porque realmente nem todo mundo domina o idioma, né? Então, welcome everyone, sejam bem-vindos à aula, tá bom? Eu já falei meu nome, né, Luane, e a gente vai começar. Bom, as considerações gerais sobre a prova é aquilo que eu já falei para vocês, né? Então, a gente vai... eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, algumas estratégias, algumas informações, um passo a passo que vocês podem fazer para poder fazer essa prova, né? Porque, como eu falei, eu não vou dar aula de inglês, eu vou dar aula de prova do Enem. E o que eu recomendo para vocês? Porque é lógico que quanto maior o vocabulário de inglês de vocês, mais fácil vai ser para vocês fazerem a prova. Então, o que eu recomendo? Como a prova esse ano vai ser só em 2021, se eu não estou enganada, eu recomendo que vocês tentem uma vez ou 2 vezes por semana lerem algum artigo de jornal em inglês, seja, sei lá, do New York Times ou do The Post, ou algum jornal em inglês, ou até uma reportagem de revista, alguma coisa assim, para vocês praticarem. Então, 1 vez, 2 vezes por semana, tentem ler com o dicionário do lado, tentem traduzir, tentem entender o que está escrito ali, qual é a mensagem daquele texto, para ampliar o vocabulário de vocês. Porque quanto maior o vocabulário de vocês, mais fácil vai ser para conseguir fazer essa prova. Então, essa é só uma dica. Como ainda tem um tempinho até lá, eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá bom? Não precisa ser todo dia, mas 1 vez, 2 vezes por semana já vai melhorar bastante. Então, vamos lá. Antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. E, assim, vocês sabem melhor do que eu o que são gêneros textuais. Mas para que eu estou falando isso? Eu estou falando o que são gêneros textuais porque vai facilitar muito a vida de vocês conhecerem o texto que está sendo passado para vocês. Porque, às vezes, só pelo gênero textual, vocês conseguem tirar alguma informação de lá. E, como a gente sabe, né, o Enem, se eu não estou enganada, eu acho que são 5 questões de inglês, e cada questão vai ter seu próprio texto. Então, vocês vão ter que saber administrar o tempo de vocês. Vocês conhecendo o gênero textual da questão, já vai ajudar muito. Por quê? Como assim? Porque, assim, existem diversos gêneros textuais. Eu trouxe aqui para vocês alguns, que são os mais apresentados, são os mais utilizados nas provas do Enem. E, assim, cada um tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade, ela pode servir ali de alguma ajuda na hora de resolver a questão. Por exemplo, vamos começar aqui com os cartoons, né? Então, o que são os cartoons? Os cartoons, eles são as tirinhas, né? Que são bastante utilizadas. Elas são utilizadas tanto na prova de inglês quanto na prova de português. E qual que é a característica do cartoon? Os cartoons, eles se utilizam de sátira, humor, ironia. E é aí que tá a pegadinha. Porque o que é uma ironia, né? Uma ironia é uma situação que ele passa pra gente que não é bem aquilo que está escrito. Então, a gente tem que
a gente tem que saber que o cartoon pode ter essa ironia. Então, às vezes, o que está escrito lá não é bem o que ele está falando. Então, a gente tem que ter essa sacada, né? Às vezes, se é só a gente traduzir ele literalmente o que está escrito, não vai ser a resposta. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? Outro gênero textual que a gente tem também, que é muito utilizado nas provas de Enem, são os artigos acadêmicos. E o que são os artigos acadêmicos? Os artigos acadêmicos, eles são artigos científicos, né? Que alguém estudou, ficou ali anos trabalhando, coletando resultados, analisando tudinho, e aí ele vai te relatar isso. Então, é um estudo. E não tem uma questão assim de parcialidade, nem de opinião, nem de sátira, nem humor, nem nada. É isso. São os resultados que depois de muito tempo de estudo trouxeram para ti e ele falou, é isso e isso. Então é um gênero textual que é muito mais afirmativo, né? Que eles fazem. Outro que a gente vai ver também que cai muito são as críticas. Essas críticas, elas podem ser críticas a filmes, críticas a livro, crítica, sei lá, qualquer obra de arte, né? E qual é a característica dessas críticas? É que eles são textos opinativos. E eles são escritos, geralmente eles são escritos em primeira pessoa. Então, é uma pessoa que leu um trabalho, um livro, assistiu a um filme, e aí ele vai escrever a opinião dele sobre isso, e pode ser que a opinião dele seja diferente da minha. Então, não é uma coisa assim decretada, né? É uma opinião muda de pessoas para pessoas, então a gente tem que ter cuidado com esse detalhe também, quando a gente está fazendo análise de uma crítica, né? Músicas e poemas. Música e poema, essa aqui é fácil, né, da gente identificar. A gente bate o olho e geralmente a gente já consegue identificar que é uma música e um poema. Por quê? Porque geralmente elas são constituídas de versos. Então a gente bate o olho e a gente já sabe. E as músicas e poemas, eles também trabalham com linguagem poética. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente está trabalhando com linguagem poética, existe uma coisa que se chama licença poética. E o que é essa licença poética? A licença poética é como se fosse uma permissão que os artistas têm de cometer erros que, fora do campo artístico, né, não seriam tolerados, não seriam aceitáveis. Mas eles fazem isso em prol da estética, né? Da estética do trabalho, estética da música, estética do poema. Então, às vezes a gente... Quantas vezes vocês já não ouviram uma música em inglês, até em português mesmo, que eles estão cantando errado? A gente sabe que está errado, né? A gente se questiona, a gente, mas será? Eu não foi assim que eu aprendi, acho que ele tá falando errado. Mas eles fazem isso em prol da estética da música. Tá errado, mas tá bonitinho, né? Tá rimando, tá combinando ali os versos, tá? Então, a gente também tem que ter cuidado com essa característica aí de músicas e poemas. Próximo que a gente vai ver agora são os cartazes publicitários, né? As famosas propagandas. E o que acontece com a questão das propagandas? As propagandas, elas são ferramentas, né, que são usadas que tem o intuito de quê? De convencer o consumidor, o leitor, de comprar alguma coisa, né? Ou consumir alguma coisa. Então, eles chamam a atenção do consumidor, às vezes até de uma forma meio apelativa, né? Então, quais são as características de uma propaganda, de um cartaz publicitário? As principais características são principalmente os verbos no imperativo, né? Por exemplo, vai ter verbos tipo olhe, compre,
compare, lógico que vão estar no caso da prova em inglês, já vai estar em inglês. Então, isso são características de propagandas, né? Cartazes publicitários. A gente vai ver agora também os textos jornalísticos. Esses são também bem comuns nas provas do Enem. Eu acho que toda prova tem um texto jornalístico. E qual que é o característica, né, do texto jornalístico? Ele tem um caráter expositivo. E aí, com a intenção de informar, de comunicar, esse é o intuito do texto jornalístico. Na teoria, né, ele não apresenta opiniões, mas ele pode ajudar a gente a formar opiniões através da informação que ele está passando para a gente. Ele tem também um caráter descritivo e acho que é isso, assim, as principais características dos textos. Então, como eu falei, esses aqui não são todos os gêneros textuais, existem diversos gêneros textuais, mas esses aqui são alguns dos mais utilizados. Então, os mais apresentados que a gente mais vê nas provas, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de leitura que podem ajudar a gente nas provas do Enem, com relação aos textos, né? Então, existe essa técnica de leitura que se chama skimming. Então, o que é o skimming? O skimming, ele é uma noção geral do texto. É aquela leitura rápida que você faz, que você presta atenção em alguns detalhes, que você está atrás só de obter mesmo a ideia daquele texto. O que esse texto está falando? Qual é o assunto desse texto, né? Qual é a ideia desse texto? Então, isso vai ser o skimming, tá? E quais são as informações que a gente vai buscar nesse skimming? A gente pode olhar o título do texto, né? Então, a gente pegou o texto, a gente vai olhar, vamos olhar aqui o título desse texto, que às vezes o título do texto já traz muita informação para a gente. Às vezes o título do texto já está dando até a resposta para a gente. A gente vai olhar esse texto, o título. O que a gente vai olhar também? A gente vai ver a fonte do texto, porque essa fonte ela vai ajudar a gente também a identificar o gênero do texto. Então, a gente vendo a fonte, a gente já consegue imaginar, é uma reportagem do jornal tal, é uma música do fulano, é um poema de ciclano. Então, a fonte do texto também vai ajudar muito a gente a identificar sobre sobre o gênero textual, né, desse texto. Outra coisa que a gente vai procurar quando a gente está fazendo skimming, né? Figuras, a gente vai ver se esse texto tem alguma figura, a gente vai ver se esse texto de repente é uma tirinha, a gente vai ver se essa figura está querendo passar alguma imagem, alguma informação para a gente vai ver esses detalhes, né, com relação à figura. Outra coisa também muito importante é identificação da pergunta da questão. Esse daqui eu acho que é o mais importante. Sempre identifiquem a pergunta da questão. A pergunta da questão, ela vai estar em português. Só o texto vai estar em inglês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá identificar a pergunta da questão e aí vocês vão saber o que vocês vão procurar no texto. Vocês já sabem sobre o que o texto fala, vocês já deram uma pincelada ali, vocês já sabem o título, vocês já sabem a fonte do texto, vocês já sabem se esse texto é uma reportagem de jornal, se é uma propaganda, se é uma tirinha, se é uma crítica a um filme, a um livro. Vocês já sabem se é o cartoon, vocês já viram se esse texto tem alguma figura. E agora vocês vão identificar a pergunta da questão. Porque aí, a partir dessa pergunta, a gente vai fazer o scanning, tá bom? Que é a próxima técnica de leitura que a gente vai ver aqui. O que é o scanning, né? O scanning vem da palavra scanner, que a gente usa muito no português. O que é o scanner?
aquele aparelhozinho que a gente usa para passar um documento para o computador, né? Então, a gente vai buscar informações contidas no texto, a gente vai atrás de informações que possam ajudar a gente a responder essa questão com base na pergunta que a gente leu. Por isso que é muito importante que a gente sempre leia a pergunta da questão. Então, vejam lá o que a pergunta quer, e aí vocês vão atrás de palavras-chave. Então, o que são palavras-chave? São aquelas palavras chave, como o próprio nome fala, que vão ajudar a gente a responder essa questão. Dependendo também da pergunta, vocês podem procurar por nomes, por datas, através de números, letras maiúsculas. Às vezes vocês não sabem o significado de uma palavra, mas vocês viram que começa com uma letra maiúscula, então você sabe, então é o nome de alguém, é o sobrenome de alguém. Você viu ali um número, aí você já sabe, eu acho que isso aqui é uma data, é um ano. Então, a partir daí vocês já conseguem tirar alguma informação, mesmo sem vocês conseguirem entender, traduzir todo o texto, né? Além disso, no scanning, vocês, lógico, também dependendo da pergunta, vocês vão tentar tirar informações do texto, tipo, quem? Ah, quem foi que fez tal coisa? Vamos procurar aqui. Então, lá no scanning, você vai lá, você vai procurar alguma informação que tenha o nome de alguém. Ou então, se a pergunta for quando, então você vai lá no texto, você procura alguma informação que possa te ajudar a descobrir quando alguma coisa. E a mesma coisa com o onde. Lembre que esse scanning, ele é muito pontual, porque ele vai sempre depender da pergunta. Então, por isso que eu digo, sempre foquem na pergunta da questão. Outra técnica de leitura é a seletividade. Então, o que é a seletividade? A seletividade é, bom, você já fez o skimming, né? Você já sabe sobre o que o texto fala, você já leu o título do texto, já sabe a fonte, você já leu a pergunta da questão, você já foi atrás ali de palavras-chave, você sabe mais ou menos onde que está a resposta da sua questão. Então, agora a gente vai trabalhar com a seletividade. O que é a seletividade? É a escolha da parte do texto que vai tomar a tua atenção, que vai tomar o teu tempo, né? Porque, lógico, vai ter, sei lá, 5 questões na prova, cada questão vai ter um texto enorme, e às vezes você não precisa ler o texto todo, né? Então, só de você selecionar a parte que merece atenção, a parte que vai tomar teu tempo, já vai te ajudar muito. Então, é isso que vocês vão fazer. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão, depois que vocês fizeram o scanning, vocês vão ver se vocês já sabem. Ó, eu acho que a minha resposta está aqui nesse parágrafo inicial. Então, você já sabe, ó, tá aqui no parágrafo inicial. Então, vocês vão focar ali no parágrafo inicial. Vocês vão tentar entender o que está escrito ali naquele parágrafo inicial, porque vocês já entenderam que a resposta de vocês está ali. Ou então não, ou então a resposta está no parágrafo final, a resposta de vocês está lá na conclusão. Vocês já conseguiram ver, por tudo que vocês passaram ali na questão, que a resposta de vocês está lá na conclusão. Então, vai ser aqui que eu vou gastar o meu tempo, vai ser aqui que eu vou tentar entender o que está escrito para eu poder marcar a minha questão, né? E às vezes você ainda está meio perdido, né? Você ainda não conseguiu achar ali em qual parte do seu texto que está a resposta da sua questão. Então, outra técnica de leitura que você pode fazer é ler a primeira sentença de cada parágrafo do texto. Porque o que vai acontecer? Você já sabe sobre o que o texto fala, tá? Já tem uma noção sobre o que o texto fala, já sei a fonte, já sei o gênero textual, mas ainda já sei o que a questão quer, mas ainda estou meio perdida. É um texto muito longo, não estou conseguindo achar aqui a resposta. Não tô me localizando, né? Ainda não sei onde que essa resposta pode estar. Então, você pode ler a primeira sentença de cada parágrafo. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai ter uma noção sobre o que cada parágrafo está falando. Então, isso vai
facilitar um pouco, né? Vai te ajudar a identificar onde naquele texto que pode estar a tua resposta. Então, isso daí também é outra técnica de leitura. São para ajudar vocês, né? Então, vamos lá. Além disso, existem diversas estratégias. O que são estratégias, né? São as estratégias que vocês vão usar para ler o texto. Porque o que acontece? Como eu falei, nem todo mundo domina o idioma, nem todo mundo tem facilidade no idioma. Então, a gente vai ter que tirar informações dali a partir dessas estratégias. Então, a gente tem um texto em inglês, certo? Quais são as estratégias que a gente pode usar para facilitar a nossa vida quando a gente está lendo um texto em inglês? A gente pode procurar nesse texto por palavras cognatas. O que são palavras cognatas, né? Palavras cognatas, elas são palavras que são parecidas tanto no português quanto no inglês. Existem diversas palavras cognatas que são de origem latina, de origem grega, que a gente bate o olho e a gente já sabe o que significa em português, porque é parecido, né? E é lógico que também existem os falsos cognatos, né? Existem alguns que podem confundir, mas para a sorte de vocês, existem mais cognatos do que falsos cognatos. Então, vamos ter que acreditar que a gente está com os cognatos. Na próxima aula, eu estou querendo trazer para vocês uma lista dessas palavras. Na verdade, focar mais nos falsos cognatos, que como eles são menos, né, a lista é menor, lógico que não tem como trazer todos para vocês, mas esses que são mais usadas, né? Com a lista de questões que a gente pode... para a gente usar como base. E, além disso, a gente também pode procurar as palavras repetidas. Por quê? A gente tem esse sentimento de que as palavras que se repetem muito, elas vão ser importantes num texto, né? Então, a gente, eu tô fazendo ali o meu skimming, aí eu bati o olho, apareceu uma palavra friends. Aí no outro parágrafo também apareceu friends. Aí no outro parágrafo também apareceu friends. Então, a gente já sabe, eu sei que friends significa amigo, né? Então, você já sabe que essa é uma palavra importante e que a amizade, né, vai ser um tema relevante desse texto. Então, eu já sei que essa palavra pode me ajudar. Então, quando vocês estiverem fazendo o skimming de vocês, sempre prestem atenção nas palavras repetidas, tá? Mas e se eu não souber o que significa? Eu sei que tem essa palavra repetida aqui, ela tá aparecendo pra caramba, mas eu não sei o que significa. O que você vai fazer? Você vai tentar entender o significado dela pelo contexto, tá? Então, o que você vai fazer? Apareceu essa palavra aqui, eu não sei o que significa, então eu vou ler a frase que ela tá, para tentar identificar, tentar entender, né, o que ela pode significar. Aí você vai lá na outra frase que ela aparece também, aí você lê ali, tenta ver o que você está entendendo, aí você vê pelo contexto, eu acho que pode ser isso, né? Faz sentido se eu fizer isso. E é aí que vai entrar a inferência, que eu acho que ela, se não for mais importante, é uma das mais importantes estratégias que vocês vão ter que aplicar nas provas de inglês do Enem, principalmente se vocês não dominarem o idioma. O que é inferência? É a capacidade que vocês vão ter de deduzir as coisas. É a capacidade que vocês vão ter de refletir sobre aquilo que vocês acabaram de ler. Então, assim, vocês viram que tem uma palavra repetida ali, vocês viram que tem uma palavra cognata ali, então vocês vão usar inferência, tá bom? Vocês vão realmente ali confiar no taco de vocês e achar, eu acho que é isso. Mas é lógico que a inferência, ela é uma habilidade que não surge do nada, né? Vocês têm que praticar. Quanto mais vocês praticam, mais essa inferência vai ser. Ela
vai ser fundamentada. Essa inferência vai ser fundamentada, não vai ser baseada no achismo, entendeu? Então, quanto mais vocês praticarem, mais precisa vai ser essa inferência, tá? Então, por isso que eu digo, sempre que vocês puderem, uma vez, 2 vezes por semana, tentem trabalhar algum texto em inglês, tentem... Eu não digo nem só os textos que foram usados nas provas, realmente vão atrás, tentem pegar uma música em inglês, ou então tentem um artigo de um jornal, e aí tentem traduzir esse texto, tentem entender o que esse texto está falando, fiquem com o dicionário do lado, façam um caderninho com palavras que vocês viram que são muito utilizadas, algumas palavras que eles usam principalmente para falar sobre dados, né? Porque eles sempre falam, prova do Enem sempre tem algum artigo científico que está falando sobre, perceberam que a porcentagem aumentou, diminuiu, essas palavras que são sempre usadas. Então, faça um caderninho ali com palavras que podem ajudar vocês, e aí quando vocês forem ler outro texto, que vocês encontrarem essa palavra, vocês já vão saber o que significa, tá bom? Então, a inferência realmente, gente, ela é uma estratégia, assim, que tem que ser praticada, tá bom? Para ela ser fundamentada. Quanto mais vocês praticarem, mais a vida de vocês vai ser facilitada quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem, tá bom? Então, a gente já viu agora, o que a gente viu? A gente viu técnicas de leitura, a gente viu as estratégias e a gente viu também os gêneros textuais, né? Então, a gente vai, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver um passo a passo, baseado em tudo aquilo que a gente viu, para a gente fazer essa prova. Então, qual vai ser o passo a passo dessas questões? Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês vocês receberem a prova, que vocês começarem a ler a questão, vai ser: identifiquem o gênero textual. Identifiquem o gênero textual. Quando vocês identificarem o gênero textual, vocês vão saber se esse texto que está sendo passado para vocês, se é uma música, se é um artigo científico, se é uma crítica, isso já vai, se é um cartoon, se é alguma figura, isso já vai ajudar vocês a ter uma ideia ali e tenham uma noção sobre o que esse texto está falando. O que é isso? É o nosso skimming, né? Então, vocês vão lá, vocês vão fazer o skimming do texto. O que é isso? De novo, né? Leia o título do texto, vê se esse título está te dando alguma informação. Leia a fonte do texto, que também vai te ajudar a identificar o gênero textual. Leia... Então, a gente vai fazer ali o que está... o skimming, né? Segundo passo, que na verdade é até uma parte do skimming. Leia a questão. Gente, muito importante, leia a questão. E por que eu tô falando, eu tô dando ênfase para vocês no leia a questão? Porque às vezes a alternativa, ela pode te dar uma resposta, assim, ali nas respostas pode ser que ele te dê alguma coisa que não seja totalmente errado, entendeu? O que ele falou tá certo, só que não é a resposta da questão. Por isso que eu digo, leiam a questão. Ele vai falar ali alguma coisa que faz sentido, que está certo, que está no texto, mas não é o que ele está pedindo. Por isso que eu digo, leiam a questão. Terceiro, leiam as alternativas. Por que você vai ler as alternativas? Porque agora que você já tem uma noção do texto, você já sabe sobre o que o texto fala, você sabe o que a questão... Eita! O que a questão quer, isso que é o mais importante. Vocês sabendo o que a questão quer, quando vocês olharem as alternativas, vocês já vão saber o que vocês não querem. Então, se ele está pedindo X, vocês vão ter que responder alguma coisa relacionada a X. Vocês não vão responder alguma coisa relacionada a C. Então, às vezes, ali você já consegue cancelar ali, né? Já sei que não é essa, já sei que não é essa, porque ele está falando uma coisa nada a ver. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer o quarto passo. O que é esse quarto passo? Vocês vão voltar no texto e vão fazer o scanning.
que vai ser seguido pela seletividade, né? Então, vocês vão voltar no texto e vão buscar informações no texto. Que informação é essa que vocês vão buscar? A informação da questão. A informação que ele pediu para vocês na questão. Então, vocês vão voltar, vocês vão procurar o quê? As palavras-chave, vocês vão ver o que se alguma informação com relação a número, com relação a data, com relação, independente do que foi pedido na questão, certo? E também, depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer a seletividade, né? Que é aquilo de, pô, eu acho que a minha resposta está aqui no primeiro parágrafo, então aqui eu vou, nesse primeiro parágrafo, que eu vou buscar a informação do meu texto, a informação da minha questão. Então, é lá que vocês vão gastar o tempo de vocês, né? Então, ao invés de perder o texto tentando entender, perder o tempo tentando entender tudo que está no texto, vocês não precisam de tudo aquilo que está no texto, né? Vocês precisam realmente entender o que a questão quer, que às vezes está solto ali no texto e não precisa ler o texto todo, vocês não precisam traduzir o texto todo, tá bom? Então, gente, time to practice. Então, vamos lá, vocês estão prontos para começar? A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira questão com vocês, e as próximas, eu vou dar um tempinho para vocês, e vocês vão me dar a resposta, e aí eu vou fazer depois com vocês, tá bom? Então, a primeira a gente vai fazer junto. Vamos lá? Question 1. Essa questão aqui, ela é uma questão de 2015, tá? E vamos lá. Qual é o nosso primeiro passo, né? O nosso primeiro passo vai ser o skimming, né? Então, a gente vai dar aquela pincelada, a gente vai dar uma olhada geral nesse texto, para a gente saber do que esse texto está falando, e depois a gente vai seguir para os próximos passos, né? Então, vamos lá, vamos olhar aqui o título desse texto. O título desse texto é Notice of Baggage Inspection. Notice of Baggage Inspection. Bom, isso aí a gente tem vários cognatos, né? Então, a gente já tem como ter uma ideia do que esse texto fala. Então, Notice of Baggage Inspection significa, uma notificação de inspeção de bagagem. Então, eu já sei que esse texto vai falar sobre uma notificação de inspeção de bagagem, né? A gente já tem como imaginar ali, as palavras são meio parecidas com o que elas são no português. E aí, vamos ver a fonte desse texto, olha. TSA, Gov. Então, a gente já sabe que isso aqui é alguma coisa relacionada ao governo, né? Então, a gente sabe que é alguma coisa relacionada ao governo. Lembra que eu falei para vocês sobre os gêneros textuais, que existem diversos gêneros textuais? Então, esses gêneros textuais, esse daqui dessa questão, especificamente, ele não está lá. Isso aqui é uma notificação, é um aviso, né? E também é muito utilizado, mas a gente tem como ver, olha só, que ele é do governo, né? Que a gente sabe que é uma notificação de bagagem. Vamos ver aqui os próximos passos. Vamos ver a questão. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Olha aí, instituição pública. Lembra que a gente viu que era alguma coisa do governo? A gente viu lá aquele gov, né? Então, a gente acertou. Fazem uso de avisos como instrumento de comunicação. Olha aí, instrumento de comunicação. Lembra que a gente viu também que aquilo ali era uma notificação, né? Então, uma notificação, o que é uma notificação? É um instrumento que o governo usou para se comunicar com o cidadão. Vamos ver a pergunta agora. Esse aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de... Esse aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de... Então, ele quer saber o objetivo do aviso. O objetivo do aviso. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas, ó. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. Será que ele está solicitando que as malas sejam apresentadas? Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Produtos proibidos, será que é isso? Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança.
Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Então, olha, gente, essa aqui, só pelo texto, ou pelo título do texto, a gente já poderia responder isso, essa questão. Mas, como o próximo passo é a gente voltar ao texto, vamos voltar lá no texto para a gente ver. Então, olha só, vamos procurar por palavras-chave aí, né? Olha, eu tô vendo que baggage é uma palavra que... baggage são palavras que se repetem, né? Então, a gente realmente sabe que ele está falando sobre bagagem. Vamos dar uma olhada no... que mais? Vamos ver aqui o primeiro parágrafo, olha só. Your bag, aqui na última linha. Your bag was among those selected for physical inspection. Então, eu selecionei esse primeiro parágrafo para eu perder o meu tempo. E nesse primeiro parágrafo, ele deu a resposta. Que, na verdade, eu nem precisaria ter lido, porque eu entendi o título, né? Então, ele falou bem assim, olha. Your bag, ele falou assim, as part of this process, né, como parte desse processo, some bags are opened and physically inspected. Então, tem a administração de segurança do transporte, eles solicitam que sejam inspecionadas bagagens, e como parte desse processo, algumas bagagens são abertas e inspecionadas. A sua bolsa, a sua bagagem, estava entre essas selecionadas para a inspeção física. Não foi isso que a gente viu no título? O título não é Notice of Baggage Inspection? O título já deu a resposta para a gente, né? Então, olha, notificação de inspeção de bagagem. Ele já avisou que a bagagem foi inspecionada, então ele só avisou. Olha, aqui no texto ele está explicando por que essa bagagem foi inspecionada. Aqui no final também ele está explicando o quê? Ele está dando dicas de como você pode proceder para a bagagem de vocês para as bagagens não serem inspecionadas, mas a resposta está aqui no primeiro parágrafo, que na verdade o título já ajudou a gente, né? Então, olha só. Solicitar que as malas sejam apresentadas para a inspeção, não mesmo. Eles são o governo, eles vão abrir a mala de vocês e já eles estão avisando que a mala de vocês que as malas foram abertas, né? Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Produto proibido? Bom, ele pode estar procurando por produtos proibidos, mas ele não está notificando o passageiro pelo transporte, né? Ele está notificando o quê? Que a mala foi revistada. Olha aqui a letra C. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. É aquilo que a gente viu no primeiro parágrafo, né? Então, ele já informou, ele já mandou o aviso lá, falou, a mala de vocês foi revistada por questões de segurança. Letra D. Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar a inspeção. Por que eu falei que é importante a gente ler a questão, gente? Porque ele realmente, no texto, ele dá instruções para a gente de como arrumar malas de forma a evitar a inspeção. Aí, na verdade, ele não dá, né? Ele fala bem aqui, ó, no finalzinho, ó. For packing tips and suggestions. Então, para dicas de arrumar malas, sugestões, acesse esse site daqui. Então, ele está realmente dando uma instrução, mas é isso que ele está... É esse o objetivo do texto? É esse o objetivo do aviso? Ele está deixando o aviso na mala de vocês para dizer como arrumar a mala de vocês? Não, né? Tá no texto, mas não é esse o objetivo do texto. A mesma coisa, a alternativa é apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Ele pede desculpa, se eu não estou enganada. Cadê? Ó. TSA sincerely regrets having to do this. Então, eles estão dizendo que eles estão pedindo desculpa, né, por terem feito isso, mas não é esse o objetivo do aviso. O objetivo do aviso é informar que a mala foi revistada. Eu aviso deles falando, olha, que a mala de vocês foi revistada. Então, é isso que a pergunta quer saber. O objetivo do aviso. E o objetivo do aviso é informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Certo? Então, a resposta desse daqui é a alternativa C. E é aquilo que eu falei, gente. Esse texto daqui ele pode assustar um pouco, porque ele tem palavras que vocês talvez não conheçam. É para isso que a gente está
passando essas dicas para vocês tentarem tirar a informação, conseguirem acertar essa questão, tendo que ler o menos possível. Não ler o menos possível, mas mesmo que vocês não dominem o idioma. Mas eu vou repetir aquilo para vocês. Tentem se familiarizar com o idioma, que isso vai ajudar muito, certo? Às vezes, olha aqui, a resposta estava bem aqui, né? Resposta, na verdade, pelo título a gente já tinha como saber, mas bem aqui, ó. Your bag was among those selected for physical inspection. Por exemplo, se você não sabe o que significa among, aí tu vai ficar batendo cabeça. Meu Deus, o que é among? O que é among? Among significa entre. Então, a sua bolsa, né, a sua bagagem estava entre aquelas selecionadas para inspeção física. Então, se você não sabe o que significa among, você fica tipo, meu Deus, o que significa isso? Será que é alguma coisa que vai mudar todo o contexto do que eu estou achando? Será que... Então, se você conseguir identificar essas palavras que são bem utilizadas em reportagens, isso vai facilitar muito a vida de vocês. Por isso que eu digo, se familiarizem com o idioma. Uma vez, 2 vezes por semana, tentem ler um texto, tirar informações dali, anota as palavras que vocês não conhecem, porque isso vai ajudar bastante, tá bom? Então, agora, gente, nós vamos fazer a segunda questão. E eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Vamos só fazer o primeiro passo aqui, né? Eu vou fazer o primeiro passo com vocês. E aí, porque a questão está no outro slide. Então, olha só, aqui, esse aqui é fácil, né? A gente bate o olho e a gente já sabe que é uma música ou um poema, né? E aí, olha só, a gente olha aqui a fonte desse texto e a gente vê Madonna. Madonna é uma cantora, né? Bem famosa. Então, a gente já sabe que é uma música da Madonna. E aí, vamos dar uma olhada aqui sobre o que ele fala, dar uma olhada rápida na questão, né? Então, vamos ver aqui na pergunta. O que a pergunta quer? A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Por que o sofrimento nessa canção foi causado? Então, deixa eu só voltar aqui na questão. Olha só o nome da música. Is This Life, né? Is This Life. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui para as alternativas. Por que foi causado? Pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Então, vamos lá. A gente já sabe o que a questão quer. Ele quer saber o motivo, né, do sofrimento. Por que esse sofrimento foi causado, né? Então, vamos voltar lá no texto. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem tirar daqui desse texto a resposta da questão. Dá 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês, tá bom? E aí, quando vocês conseguirem, coloquem aí no chat a resposta. Querem que eu volte lá vou voltar um pouquinho na resposta para vocês terem uma... Vou voltar lá no texto, depois eu volto na resposta de novo.
E aqui as alternativas. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no texto, olha só. Vamos procurar palavras-chave aqui, palavras que talvez vocês conheçam, né? Então, olha só. Sitting on a park bench, thinking about a friend. Thinking about a friend of mine. Então, vamos lá. Se a gente baixar mais um pouquinho, ó, tem outro friend ali. Então, a gente já sabe que isso é uma palavra-chave, né? Então, friend, amizade, amigo, amizade. Então, a gente sabe que tá falando sobre amizade. Bom, se ele tá falando sobre amizade, então não tem como ser o término de um relacionamento amoroso, né? Tá falando sobre uma amizade. Então, thinking about a friend of mine, he was only 23. Only 23. Então, only é uma palavra que significa só. Então, ele só tinha 23. Ele só tinha 23. Gone before he had his time. Então, ele se foi antes do tempo dele. Só por essas duas linhas aqui, a gente já tem como imaginar qual que é a alternativa, né? Então, ele só tinha 23 e ele foi antes do tempo dele. E aí, a gente sabe que não é o término de um relacionamento amoroso, né? Mas o motivo do sofrimento é a morte precoce de um amigo jovem, tá bom, gente? Então, olha só, sitting on a park bench, I'm thinking about a friend of mine. Então, pensando em um amigo meu, he was only 23. Ele só tinha 23. Gone before he had his time. Ele se foi antes do tempo dele. He came without a warning. Veio sem nenhum aviso, né? E aqui no final, olha só. I didn't have a chance to say goodbye. Eu não tive chance de dizer tchau. Então, a resposta dessa é a letra A, pela morte precoce de um amigo jovem, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Esse aqui é um texto um pouco longuinho, né? A gente já sabe que é um texto longo. Vamos ver aqui o título do texto. 5 ways pets can improve your health. 5 ways pets can improve your health. Bom, o que a gente consegue entender aí desse texto, né? 5 ways são 5 maneiras. Pets são bichinhos de estimação, né? Can improve your health. Improve é uma palavra muito importante, que eu acho que vocês tinham até que anotar, porque são palavras que caem muito, que assim, são bem presentes em textos de artigos científicos, ou então jornalísticos, porque eles dizem, significa aumento. Então, é uma palavra bem comum que a gente pode, principalmente quando ele está falando de dados, né? Quando ele está dando dados para a gente, ele quer dizer que alguma coisa causou o aumento de alguma coisa. Então, improve, na verdade, improve é melhorar, aumentar, tá bom? Então, 5-way pets can improve your health. Health, saúde. Então, 5 maneiras que os pets podem melhorar, aumentar a saúde, né? Então, a gente já sabe o que significa esse texto daí. Vamos ver aqui a fonte. A fonte é um site, né? Escrito por uma pessoa, pode ser uma reportagem de jornal. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui. Ele está falando alguns tópicos, né? Pelo que quais são as maneiras que os pets podem melhorar a nossa saúde, né? Então, tá bom. Vamos ver lá a questão. O que a questão quer? Depois a gente perde tempo aqui. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research and several studies, com o objetivo de. Então, ele quer saber o objetivo dela estar usando essas expressões aí, né? Então, que expressões são essas? Research. Research é pesquisa, tá? Pesquisa. A growing number of research. Growing number of research é o número crescente de pesquisas. Research a gente já viu que é pesquisa, né? Então, growing, crescendo. Então, growing number, então, o número crescente de pesquisas.
several studies. Several studies são muitos estudos, né? Então, para que ela está usando essas expressões aí? Vamos olhar aqui as alternativas. Mostrar que os animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Será que é isso? Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E, por último, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, vamos voltar lá no texto. Ele falou sobre as cinco maneiras, né, que os pets podem melhorar a nossa saúde. Vamos ver essas palavras que estão marcadas aqui, ó. Allergy fighters. Então, allergy fighters são como seriam, que combatem alergias, né? Date magnets, dogs for the age, good for mind and soul, good for the heart. Então, aqui ele está dando o quê? Ele está dando está dizendo os motivos, as maneiras que ele vai ajudar, né? Então, olha só, pelo título. 5 maneiras que os pets podem melhorar a nossa saúde. Ele acabou de dar aqui os motivos pelos quais podem melhorar a nossa saúde, né? Vamos ver aqui, primeiro parágrafo. Vamos ver se ele tem alguma palavra-chave. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. Então, olha só, ele está falando aqui, ele está dizendo os motivos, né? Quais são os benefícios de você ter um pet. Então, vamos ver aqui pelas alternativas. Mostrar que os animais de estimação ajudam na cura de doenças. Conversar sobre os benefícios. Adoção. Gente, adoção, ele nem fala sobre a palavra adoção aqui. Adoção em inglês é adoption. Então, ele não fala sobre adoção, a gente sabe que não é adoção. Fornecer dados sobre impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Bem aqui ele fala, ó, they can even help you get dates. Ele disse que ajuda, mas é esse o objetivo do texto? Não, né? Ele realmente ajuda que dates são encontros, né? Encontros amorosos. Então, ele fala convencer os benefícios... Não, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Ele comenta sobre isso, mas não é o objetivo. Por isso que eu digo, foquem na pergunta. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Ele não é tão específico, né? E esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar. Gente, a resposta dessa é letra B. Então, ele está convencendo sobre... Nossa, não, ele fala adoção aqui, gente. Deixa eu ler aqui de novo. Então realmente é isso. Mas ele não fala adoção, mas é esse o objetivo. Conversar sobre os benefícios da adoção. Realmente faz sentido, porque ele não ele não está sendo específico por nenhum desses aqui. Ele não fala a palavra adoção, mas ele está convencendo você a ter um pet. Ele está dizendo aqui os motivos de você ter um pet, né? Quais são os motivos que você tem, mas ele está convencendo você, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, tá. So far, so good, certo? Então, até agora, tudo bem. Vamos para a próxima questão, que agora vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá para a próxima. Nessa aqui é fácil, né? A gente bate o olho, a gente já sabe que é um cartoon. A gente já sabe que pode ser que tenha alguma ironia, pode ser que tenha alguma comédia, alguma sátira, né? Alguma questão com relação ao humor. E o texto é bem curtinho. Então, geralmente, nessas aqui que tem o texto curtinho, ele vai pegar a gente em alguma expressão. Então, a gente tem que focar nessas expressões que ele está dando para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. A gente tem uma sala de aula, né? Vamos analisar aqui essa tirinha. Tem uma sala de aula, eles estão com livros, tem uma professora ali na frente, e ela está com
back to school, né? Então, back to school, de volta às aulas. E aí o rapazinho tá falando bem assim, how do you turn this thing on? How do you turn this thing on? Gente, para a gente responder essa questão, a gente tem que saber o significado de turn on. Turn on significa ligar, tá? Então, isso aqui é importante para essa questão. A gente tem que saber o que significa turn on. Mas se a gente não soubesse o que significava, a gente teria que tentar imaginar, né? Bom, a gente teria que usar a inferência. Então, vamos ver aqui a pergunta. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on Por que ele está usando essa expressão turn this thing on, né? Então, vamos lá. Ele perguntou how. How do you turn this thing on? How é uma question word e significa como, tá? Então, como. Ele quer saber como do you turn this thing on? Então, a gente vai ler as respostas e eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, porque essa aqui tá fácil. Então, vamos lá. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Será que ele acha que o colega está com o material dele? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Será que é isso? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desliga a postura do colega. Ou desconhecer como usar um livro impresso. E aí, gente, vou dar um minutinho para vocês tentarem responder essa questão. Se vocês souberem, coloquem aí no chat, que eu vou já falar sobre ela. Lembre que turn on significa ligar. Então, turn this thing on significa ligar essa coisa, né? Thing significa coisa. Então, ligar essa coisa. Então, vamos lá. Já é fácil de ver depois que a gente sabe o significado de turn on e o significado de thing, né? Ele falou, how do you turn this thing on? Como que você liga essa coisa? Como que você liga essa coisa aqui? Ele tá fazendo, essa tirinha tá fazendo uma crítica, né? Às crianças de hoje em dia que não sabem usar livros, porque hoje em dia tudo é tecnológico, tudo é livro, tudo é iPad, celular, computador. Então, as crianças de hoje, elas desconhecem como usar um livro impresso, elas não sabem, né? Lógico que não chega num nível desse, mas é justamente por causa da sátira, né? Então, justamente por causa da sátira, a resposta vai ser desconhecer como usar um livro impresso, tá bom? Então, palavras importantes aqui nessa questão, que vocês precisariam saber, ou pelo menos ter uma ideia para poder responder a questão. This thing, significa essa coisa. Turn on significa ligar. Então, se vocês quiserem anotar aí, porque pode ser que apareçam no futuro essas palavras, né? Vamos para a próxima. Isso aqui é grande, né? Uma questão grande, um texto grande, que talvez na questão de seletividade vocês tenham que ler uma primeira frase de cada parágrafo. Vamos lá começar fazendo o nosso scanning, né? Ou skimming. Vamos dar uma olhadinha sobre o que será que esse texto fala. Letter to editor, sugar, fear, mongering, unhelpful. Bom, a gente não vai traduzir isso aqui porque não é uma palavra que é muito conhecida. Então, a gente vai assumir que vocês talvez não conheçam, né? Então, a gente não vai traduzir. Não tem um cognato aí que ajude a gente. Então, vamos deixar para lá. Mas está escrito assim, by the Washington Times, Tuesday, June. Então, a gente sabe que é o quê? É uma reportagem de jornal, né? Olha aqui a fonte. Disponível em
Washington Times. Então, é uma reportagem. Então, a gente sabe que como é uma reportagem, não vai ter uma ironia, não vai ter uma sátira, não vai ter música, não vai ser questão de interpretação. É o dado que ele está dando para a gente e a questão, com certeza, vai querer saber alguma coisa com relação ao dado, né? Alguma informação que tem nesse texto. Então, vamos passar aqui o olho. Olha só, a primeira linha aqui, ele fala, is obesity a disease? Então, obesity é um cognato, né? Que vem de obesidade. Disease significa doença. Então, ele na primeira linha aqui, ele está querendo saber se obesidade é uma doença. Vamos passar mais uma pincelada aqui, ver o que ele está falando. Olha, já vi 2 vezes ele falando obesity, então, tipo, já sabe que é uma palavra-chave, né? Ele está dando alguns dados aqui, ó. Calories são calorias, também é um cognato. Ele está dando informações para a gente de calorias per day, por dia. Está dando dados. Então, a gente já sabe que ele está falando. É uma reportagem que fala sobre obesidade. Ele está dando alguns dados de caloria. Ele está falando sobre, olha só, Americans. Então, americanos, né? O US Department, a gente sabe que é um departamento dos Estados Unidos. Então, ele deve estar falando alguma coisa sobre questão de obesidade nos Estados Unidos. É uma teoria, né? Vamos ver a questão aqui, depois a gente volta. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, vamos ver aqui as alternativas, defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como grande vilã da saúde, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Bom, a gente já tem uma noção que o texto está falando sobre obesidade nos Estados Unidos, alguma coisa com americanos, ele fala ali sobre calorias. Se ele está falando sobre obesidade, vocês acham que a resposta vai ser letra A? Defende o consumo liberado de açúcar? Tá bem provável que seja a letra A, né? Então a gente já não perde tempo com aquela dali. Vamos voltar no texto para procurar palavra-chave que tenha, para procurar alguma informação que tenha a ver com o assunto obesidade. Bom, só uma observaçãozinha, gente. Nessa questão aqui, ele não está sendo específico, ele não está dizendo nada pontual, ele não está sendo pontual. Então, ele quer saber com relação ao texto, ele quer uma informação assim, bem ampla. Então, talvez a gente tenha que dar uma interpretada melhor no texto. Aquela que eu falei para vocês, que a gente tem que ler a primeira linha de cada parágrafo para a gente ter uma noção, justamente porque ele não está sendo pontual, ele não quer uma questão específica, ele quer uma ideia geral do texto mesmo, tá bom? Ele quer saber se nesse texto o autor está apontando a gordura como um grande vilão, ou se ele está demonstrando acreditar que a obesidade não é preocupante. Então, vamos tentar dar uma olhadinha aqui, olha só. Então, a gente sabe que ele está falando sobre obesidade, né? Ele está falando sobre caloric intake. Então, intake é o consumo calórico. Olha assim, essa palavra aqui, gente, essa palavra é muito importante. É bom vocês anotarem. Increased. Vocês lembram que a gente viu improve no outro texto? Improve é melhorar. Increase, aumentar. Então, calorie intake é o consumo de caloria aumentou 22%. Que os americanos aumentaram o consumo de caloria deles em 22%, né? Então, eles consumiam 2.076 lá nos anos 70 e hoje em dia eles consomem mais de 2.500, né? Então, a gente já sabe que eles aumentaram. Vamos ver aqui. Bom, como ele quer saber uma ideia geral, o ideal é que a gente veja a conclusão desse texto. Então, vamos ver aqui o final desse texto. Surprisingly, the amount of caloric sweeteners Americans consume has actually decreased over the past decade. Essa palavra aqui também é importante, gente. Essa palavra aqui, ela é uma palavra que ela muito provavelmente vai aparecer em textos que forneçam dados para vocês. Então, increased, aumentou. Decreased, diminuiu, tá bom? Então, é bom vocês anotarem que essas duas palavras aqui é importante. Improve também é uma palavra que
é muito provável que apareça em texto. Então, improve, melhorar. Increased, aumentou. Decreased, diminuiu. Olha aqui o que ele está falando nessa última linha, nesse último parágrafo aqui, ó. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. We need, nós temos que continuar a estudar a obesidade, a epidemia da obesidade, para ver o que mais pode ser feito. But demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fears again. Então, olha só, demonizar um ingrediente não ajuda em nada. Não vai, a gente não chega a nada se a gente demonizar um ingrediente específico. Então, nossa resposta, ela tá bem aqui, ó. Ele não está demonizando um ingrediente específico, ele está dizendo que a gente precisa de estudos, né? Então, vamos ver aqui, ó. Defende o consumo liberado de açúcar? Não. Aponta a gordura como o grande vilão da saúde? Não. Ele disse que demonizar um ingrediente não leva a nada. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Bom, ele deu vários dados para a gente, né? Falando sobre o consumo de calorias, então indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Olha aqui, gente, tá bem aqui a resposta. We need to continue to study. Então, a gente tem que continuar estudando. Como ele falou, ainda não é certo, né? Então, ele disse que sobre a obesidade, a gente já tem muito que estudar. Então, a resposta dessa daqui vai ser a letra D, tá bom? Enfatiza a redução de ingestão de calorias. Essa a gente viu que não, né? Porque ele falou, calorie intake increased. Então, o consumo de calorias aumentou by 22%. Lembra aquela palavrinha que eu ensinei para vocês? Increased, aumentou. Então, ela não diminuiu. Ele não enfatizou a redução de ingestão de calorias. Ele disse que aumentou, certo? Próxima questão. Essa daqui, gente, a gente tem que ter uma ideia geral dela. Eu vou explicar para vocês, eu vou dar um tempinho também para vocês tentarem fazer. Tá bom? Então, o que a gente tem que saber? A gente bate o olho aqui, vamos ver. Pela fonte, não tem título, né? Pela fonte American Family Traditions, pode ser um poema, pode ser ele não está dando título, mas a gente sabe que é uma coisa de versos, né? Uma palavra muito importante para a gente entender o que isso significa nesse texto, que vai ajudar muito a gente, é essa primeira palavrinha de todas as frases. If. If significa se, tá bom? Se. If children live with criticism, they learn to condemn. Então, if, se, né? A gente não vai ver agora direitinho o que eles estão falando, mas vamos ver o que a questão quer, né? Porque a gente já tem uma noção que ele está dando se alguma coisa acontece. Se crianças live significa com, né? Mas vamos ver aqui o que a questão está falando. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar, certo? Então, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Então, ele está falando sobre as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos. Então, ele está falando que existem várias formas de educar crianças nos Estados Unidos e ele quer saber o que essas formas confirmam, né? O que essas diferentes formas confirmam. Olha a pergunta aqui, ó. Diferentes formas. Então, ele não está sendo pontual. Ele não está dizendo qual forma de educar a criança. Ele está falando sobre as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Temem quem as amedronta. Aprendem com o que vivem. Amam aqueles que as aceitam. São gentis quando respeitadas. Ridicularizam quem as intimida. Pergunta é,
na concepção da autora. As diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, as diferentes formas, tudo bem? Então, sobre todas as formas, ele não está sendo específico na questão. Vamos voltar aqui. Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer. Se vocês conseguirem, eu vou dar 30 segundinhos, eu volto lá nas questões para vocês darem uma olhada. Depois, mais 30 segundinhos, eu volto para cá, tá bom? Então, tentem aí dar uma olhadinha. Só uma observaçãozinha aqui. Eu já falei para vocês que if significa se, né? Children são crianças. Live, vivem. With, com. Então, se as crianças vivem com alguma coisa, they learn, eles aprendem, ou elas aprendem, né? Então, se eles vivem com isso, eles aprendem isso. Então, tentem dar uma olhadinha aí. Vou dar 30 segundinhos e a gente passa para as alternativas. Se vocês souberem, se vocês tiverem alguma ideia da alternativa, podem colocar no chat, tá bom? Vamos voltar lá nas alternativas agora. Depois eu volto lá no texto. Agora eu vou voltar lá no texto. Já? Então vamos voltar aqui, olha só. Olha aqui a pergunta. A pergunta foi: as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos. Então, ele não está querendo saber uma forma específica, ele está querendo saber, ele não está querendo saber as crianças que vivem com medo, o que elas aprendem, ele não quer saber as crianças que vivem com tolerância, o que eles aprendem, não quer saber as crianças que vivem com aprovação, o que eles aprendem. Ele não está querendo saber, ele está querendo saber o que as diferentes formas, né? Então, no geral, o que elas aprendem. Então, olha só, a alternativa que mais que corresponde ao que a gente quer saber nessa daqui, ó, é a B. Aprendem com o que vivem. Por quê? Porque todas as outras estão sendo pontuais, estão falando sobre pontos específicos, né? Por exemplo, crianças que vivem com criticismo, crianças que vivem com medo, crianças que vivem com tolerância. O que essas crianças aprendem? Mas ele quer saber no contexto geral. Então, o contexto geral é que as crianças aprendem com o que vivem. Tudo bem? Então, essa é a resposta, a letra D. Vamos para a próxima questão. Things are getting tough, but I'm rooting for you. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Tough significa difícil, mas a gente está aqui torcendo por vocês, certo? Não dá para fazer milagre também. Vocês também têm que se familiarizar com o idioma, tem que
praticar, aprender palavras novas, palavras-chave que vão ajudar vocês a entender o contexto de um texto com mais facilidade. Essas palavrinhas que eu acabei de passar para vocês, increased, decreased, improved. Eu não cheguei a fazer o Enem porque sou velha. Mas, assim, na época que eu fazia vestibular, que tinha as provas de inglês, eu não falava inglês na época. Então, eu lembro que essas palavras eu ficava com ódio. Gente, vocês não têm ideia, eu ficava com ódio, porque essas palavras, principalmente, tô falando por experiência própria, improved, increased, decreased, eram palavras que estavam em toda prova que eu fazia. E eu nunca aprendia, porque eu não sentava e olhava essas palavras assim. Eu lembro que eu olhava uma vez, eu falava, tá, já sei o que é. Chegava na outra prova, eu esquecia. E estava em toda a prova que eu fazia. Gente, eu não estou exagerando. Essas palavras estavam em toda a prova que eu fazia. E até que um dia eu criei vergonha na cara. Eu falei, não, vou aprender, eu vou decorar essas palavras aqui, não é possível. E aí, hoje em dia, graças a Deus, eu já aprendi. Mas assim, na época, gente, vocês não têm ideia da raiva que eu sentia, porque toda a prova, essas benditas palavras estavam lá e eu nunca aprendia o que significava. Eu sempre esquecia, que eu não dava atenção para a palavra. Por isso que eu estou falando aqui para vocês dessas 3 palavrinhas por experiência própria, tá bom? Então, vamos lá. Questão 7. Então, vamos ver aqui. Parece ou é uma música ou é uma poesia, né? A gente está vendo aqui pelo questão dos versos, né? Tem essa estruturazinha, então a gente sabe que não é nem um texto jornalístico, não é um cartoon, não é? Então, geralmente está falando sobre sentimentos, é uma coisa assim mais implícita, né? Que a gente talvez tenha que interpretar, querer saber, identificar o que ela está tentando falar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha no texto. Está falando sobre English, né? Falou English várias vezes. Está falando sobre Indian, indiano. Então, a gente sabe que talvez. Language é língua, né? Idioma. Então, a gente consegue imaginar que nesse texto ele está falando sobre idiomas, sobre línguas, sobre inglês, sobre indiano. Vamos ver aqui a fonte desse texto. The Handbook of World English. Então, é o manual do inglês mundial. Então, é um manual. E aqui parece ser algum poema, né? Então, a gente já sabe mais ou menos sobre o que ele está falando. Vamos ver agora a questão, né? Vamos ver o que essa questão está pedindo. A poetisa, olha só, a gente viu que estava certo, né? Poetisa, é um poema. Kamala Das, como muitos escritores indianos, ó, a gente viu lá, né, que tinha alguma coisa sobre indiana, escreve suas obras em inglês. Então, ela é indiana, ela escreve em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos do poema, então vamos lá, a questão quer saber o que ela está falando nos versos. Então, de novo, não é nada pontual, é uma ideia geral do texto, né? Então, ela usa a língua inglesa como efeito humorístico, será? Recorre a vozes de vários escritores ingleses? Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Demonstra consciência de sua identidade linguística? Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês? Será que é isso? Reconhece que as pessoas não conseguem entender o que ela está falando? Então, vamos lá, vou dar mais 30 segundinhos para vocês olharem o texto, depois a gente volta para cá para as alternativas, tá bom? Então, deem uma olhadinha aí para ver o que vocês acham. Como ele é um texto pequenininho, né? Dá para a gente dar uma olhadinha nele todo. O problema é quando é um texto grande.
Vou voltar aqui nas questões para vocês darem uma olhadinha. Agora, vou voltar lá no texto para vocês. Então, vamos lá. Olha só. Don't write in English, they said. Então, não escrevam em inglês, né? Eles disseram. English is not your mother tongue. Então, inglês não é a sua língua materna. The language I speak becomes mine. A língua que eu falo se torna minha. Its distortions, its queerness. Então, as distorções da língua, as estranhezas da língua. All mine, mine alone. Então, as minhas, todas minhas. Minhas distorções, as minhas estranhezas, só minhas. It's half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. Então, é metade inglês, metade indiano, talvez seja engraçado, mas é honesto. E é aqui que está a resposta da nossa charada. It is as human as I am human. Então, essa expressão as significa tão quanto. Então, it is as human é tão humano quanto eu sou humana. Tão quanto. É aqui que está a resposta. É tão humano quanto eu sou humano. E voices my joys, my longings, my hopes. Então, essa é a língua dela, essa língua que ela fala com as distorções dela, com as estranhezas dela, que fala, né? Os joys, os prazeres e as esperanças dela. Então, disso aqui que a gente viu, o que vocês acham que ela está falando? Ela falou sobre a consciência que ela tem da identidade linguística dela. Ela falou que ela tem consciência que ela tem uma língua que é só dela, que é all mine, mine alone, toda minha, só minha, que é half English, half Indian, metade inglês, metade indiana, mas é dela. Então, ela nessa questão, nesse poema, né, ela está demonstrando a consciência que ela tem da identidade linguística, né? Vamos ver aqui as outras alternativas. Usa a língua inglesa como efeito humorístico? Não, ela não faz nenhuma referência ao humor no texto, né? Muito pelo contrário, é uma questão bem profunda. Ela está falando sobre a identidade linguística dela, né? Recorre a vozes de vários escritores ingleses? Não, ela não fala disso. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Ela não fala sobre o uso distorcido, né? Que ela fala aqui distortions, mas ela está falando a língua que ela fala, que é dela, tem as distorções dela e as estranhezas delas, né? Dela. Mas não é a língua inglesa, é a língua que ela fala. Demonstra consciência de sua identidade linguística, né? E essa aqui é a alternativa. Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não, ela não fala isso. Ela realmente fala que é a consciência da identidade linguística dela, que ela reconhece que ela tem uma língua que é só dela, que é metade inglês e metade indiano, que talvez seja engraçado, mas é dela, né? Então, vamos para a próxima questão. Essa aqui é Vamos fazer aqui nosso skimming, né? Então, vamos ver aqui o texto. 1984, 1984. 1984, it's a book. É um livro, né? Então, a gente vê aqui debaixo, Orwell é o nome do autor. Então, o nome do livro é 1984. É um livro, é um clássico, inclusive, é um livro bem conhecido. É um livro de 1977, de Nova York. Vamos dar uma olhadinha sobre o que ele está falando aí, né? Ele está falando sobre past. Past já apareceu
duas vezes aí, então past, para quem não sabe, é passado. Vamos ver o que mais que ele pode falando. Memories. Memory, ele tá falando sobre memórias, talvez memórias do passado, não sabemos. Depois a gente vai voltar aqui, né, para ver sobre o que eles estão falando. Então vamos ler aqui, ó. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do. Então tá. Ele não quer saber uma ideia geral do texto, ele quer saber como que é evidenciado o controle do Estado, como que se dá o controle do Estado. Então a gente tem que procurar nesse texto como que se dá o controle do Estado. Então vamos ver aqui as alternativas para a gente ter uma ideia. Boicote a ideais libertários. Veto ao culto das tradições. Poder sobre memórias e registros. Censura a produções orais e escritas. Manipulação de pensamentos individuais. Então, assim, só da gente olhar fica meio complicado, né? Então, vamos voltar lá no texto. Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem identificar aí, depois eu volto lá na parte das questões, e aí eu venho fazer aqui com vocês, tá bom? Vocês vão ter um minutinho para tentar ver aí o que pode ser. Vou voltar aqui nas questões rapidinho, depois eu volto aqui no texto. Agora eu vou voltar aqui no texto de novo. Se vocês tiverem alguma ideia, podem colocar aí no chat, tá? Eu vou voltar aqui na questão de novo. Já? Então vamos lá. Gente, ele quer saber o controle do Estado. Pelo que é feito o controle do Estado, né? Então vamos voltar aqui no texto, ó. Se ele quer saber o controle do Estado, vamos ver alguma palavra que se pareça com controle, né? Então a gente encontra aqui, ó, control. Control é um cognato, né? Uma palavra parecida, olha só. Então, os únicos lugares que aparece a palavra control é aqui no finalzinho, ó. Aqui nessas últimas frases aqui. Então, a gente tem como ter uma ideia onde que ele está falando sobre a palavra, sobre o controle, né? Então, ó, in memory, very well then. We, the party, control all records and we control all memories. Then we control the past. Do we not? Então, olha só. Não precisa entender tudo que está escrito aqui, mas pela palavra control, pela palavra memories, a gente consegue imaginar que o controle é feito, se dá por meio do poder sobre memórias, certo? Então, memórias também são cognatos. Também é um cognato, né? Do português. E aí, a gente consegue imaginar que o controle... A gente nem precisa analisar todas as questões aqui. A gente só tá vendo, ó. Control all records and we control all memories. Then we control the past. Então, o controle do Estado se dá por meio do
poder sobre memórias e registros, né? Então, essa aqui a gente não precisou ler o texto todo, ele é um texto, esse livro, inclusive, ele é um livro que para quem está com interesse em ler inglês, ele é um livro que já é um pouquinho mais avançado, ele tem um vocabulário um pouco mais avançado, né? A gente não precisou traduzir tudo aqui, a gente só precisou procurar pelo quê? Pelas palavras-chave, certo? Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões, tá certo? O que eu tenho para passar para vocês é falar de novo. Tá? Sigam os passos, tá bom? Daqueles passos lá que eu passei para vocês, porque esses passos, eles vão ajudar vocês a aproveitarem melhor o tempo de vocês. Sejam estratégicos, tá bom? Não percam tempo lendo a questão toda, só realmente assim, se for uma questão que talvez ele queira uma ideia geral do texto, e aí talvez você tenha que realmente, com a questão da seletividade, ir atrás de um parágrafo talvez, assim, se for uma questão que ele queira um contexto geral, talvez você tenha que ler, mas sejam estratégicos, tentem procurar por palavras-chave, tentem procurar por cognatos, tentem procurar por ideias, por exemplo, se ele quer um contexto geral, talvez lá na conclusão esteja a resposta disso. Procurem, façam sempre esse skimming, scanning que vai ajudar vocês, tá bom? E na próxima aula, eu vou ajudar vocês com vou trazer algumas questões que tragam cognatos, para ajudar a gente a interpretar essas. Vou trazer alguns cognatos, falsos cognatos, na verdade, que os falsos cognatos são as pegadinhas, né? Que são que às vezes podem atrapalhar a gente. Tá bom?